Você sempre fica nervoso na hora de falar em público, como apresentar um trabalho na escola, faculdade ou até mesmo uma palestra? Saiba que todo esse medo com um misto de timidez tem jeito. E eu vim conversar com o professor de oratória Douglas Lemos, que vai nos dar algumas dicas. Douglas, primeiro acho que o ponto principal é para que serve a oratória? Paula, a oratória é ao mesmo tempo arte e técnica. Quando a gente diz que oratória é arte, a gente se refere ao fato de muitas pessoas nascerem com o dom de falar bem em público, né? Então, em primeiro lugar, oratória é a capacidade de, em público, expressar bem as suas ideias, expressar com clareza as suas ideias. E aí existem pessoas que nascem com esse dom, em que em 2 minutos de fala elas encantam uma plateia, e é também técnica. Quando a gente diz que oratória é técnica, a gente está querendo dizer que é possível aprender técnicas, aprender esquemas de como melhorar a sua apresentação. Então existem dicas, é possível estudar e melhorar a forma de falar em público. Agora, numa aula de oratória, o que o professor deve fazer para dinamizar, né? Quais são os trunfos, digamos, que ele deve utilizar na sala de aula para poder prender a atenção dos alunos? Primeiro, o próprio professor precisa ser um exemplo numa aula de oratória. Ele precisa ter uma aula dinâmica, ele precisa, e aí entram as dicas que a gente dá no curso de oratória aos alunos. É preciso saber contemplar o público com o olhar, é necessário saber regular o tom de voz, o timbre da voz. Isso tudo é muito importante para quem estuda oratória. Então, quando a gente fala nessas dicas, a primeira delas se refere ao olhar. Um bom orador precisa se preocupar em, tendo 5 pessoas na sua plateia, tendo 50 pessoas na sua plateia, ele precisa contemplar todos. O aluno que está no primeiro, a plateia, seja quem for que estiver no primeiro assento ou no último assento, precisa estar contemplado com a sua atenção da mesma forma. Eu costumo dizer aos alunos que quando a gente assiste a uma palestra, a uma aula ou o que for, e estamos no cantinho e durante a apresentação o palestrante, o professor, não nos olha, nós não nos sentimos parte daquela atividade, né? Poxa, por que só olha para a pessoa da frente? Eu estou no canto, também quero ser contemplado com esta fala. Então a primeira questão é o olhar, saber contemplar a plateia como um todo. A segunda questão muito importante é a voz. O bom orador sabe que é necessário aumentar a voz para realçar algumas palavras, reduzir a voz quando ele quer que o público tenha mais atenção ao que está sendo dito, falar mais rápido, falar mais devagar. Então, a voz é o melhor dos instrumentos de trabalho, né? Aí a gente entra na questão da vestimenta. Não faz sentido, se nós vamos falar para um público refinado, utilizar uma roupa que você está no dia a dia. Não faz sentido, se você vai falar para um público menos exigente, você aparecer de terno e gravata, né? Até mesmo porque, quando a gente fala em vestimenta, há uma expectativa que se cria no ouvinte. Não só a vestimenta, mas a apresentação que se faz de si. Existem oradores que nos 2, 3 primeiros minutos de conversa desenrolam um currículo imenso e isso cria um abismo entre o público e o orador. O orador precisa saber, muitas vezes, se colocar no mesmo nível da sua audiência para que o público se sinta próximo, para que o público se desarme e queira ouvir o que ele tem a dizer, né? Então o olhar é importante, a voz é importante, a vestimenta é importante e eu diria, como uma das últimas dicas, saber lidar com recursos. Quando a gente diz recursos, especialmente os recursos tecnológicos, né? Então, um bom orador que vai trabalhar com o uso de projetor precisa se preocupar em chegar com antecedência, verificar se as instalações estão funcionando corretamente, para que ele não prepare toda uma apresentação e na hora H ele perceba que o projetor está com defeito, né? Para que ele possa testar o uso do microfone. Então, esses recursos audiovisuais, eles precisam estar verificados antes da fala começar e precisam contar ponto a favor do orador. E não no momento da fala serem um empecilho ao seu sucesso. Professor, essas são as dicas, né, para um bom orador.
Mas para vencer o medo, seria ter total compreendimento ali do conteúdo para poder você estar seguro? Isso seria o ideal? Esse é um dos primeiros pontos mais importantes. Quanto mais você domina o conteúdo, menor a possibilidade de que alguém te faça uma pergunta que te deixe em saia justa, que alguém te faça uma pergunta que você não saiba responder. Então, o domínio de conteúdo é sempre o mais importante e compreender que o medo é algo natural. Compreender que todos sentem medo em situações que nos possam deixar em algo complicado. Então, quanto mais você domina, melhor essa possibilidade de você ser um bom orador.